E aí, vamos falar de Mundial de Clubes? Palmeiras e Botafogo, Flamengo e Bayern de Munique, e Fluminense e Inter de Milão. Mas antes disso, pessoal, se inscreve aqui no canal, deixa o like se gostar do vídeo e compartilha com seu amigo torcedor. Eu sou Alex Soares, falo de futebol aqui no canal, então a gente traz notícias aqui todos os dias, pessoal, mantendo vocês informados. Então só peço para que você se inscreva no canal. Vamos já resenhar do que vai ser esse jogo. Vamos começar por Palmeiras e Botafogo, que é o jogo que abre, né, essas oitavas de finais para os brasileiros. Assim, eu tenho uma análise muito curta de Palmeiras e Botafogo. Eu acho que as duas equipes foram medianas nessa primeira fase. Acho que tanto o Palmeiras quanto o Botafogo fizeram só os jogos para se classificar mesmo. O Palmeiras teve uma atuação acima, para mim, que foi contra o Porto. Contra o Ali já apresentou algumas deficiências e nem se fala contra o Inter Miami. O Botafogo estreou muito bem organizado contra o PSG, mas apresentou muito que foi o sistema defensivo. Teve uma chance e aproveitou, conseguiu vencer. É verdade que foi mais efetivo nas chances criadas no jogo contra o PSG, mas nos outros jogos o Botafogo foi o que a gente costuma ver no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o nível desse campeonato é um nível mais acima de atuação. Foi o que mais ou menos o Palmeiras apresentou contra o Porto. Mas o Porto, na minha opinião, é prateleira C da Europa. O Palmeiras ainda não enfrentou um desafio à altura nesse Mundial, e como o Botafogo enfrentou, né, que foi o PSG. Nessa de Palmeiras e Botafogo, eu vejo um leve favoritismo para o Botafogo, até pelos confrontos no Brasileirão e também na Copa Libertadores do ano passado, que o Palmeiras saiu para o Botafogo, e não vejo o Abel Ferreira revertendo esse tipo de jogo e entrando de maneira diferente do que ele entrou nos últimos jogos contra o Botafogo. O Abel Ferreira, ele é bem pragmático, ele é bem repetitista das escalações e dos jeitos de jogar contra as equipes que ele enfrenta. Então acredito que será bem, como é que eu posso dizer, bem igual esse confronto contra o Botafogo. O Abel Ferreira não deve mudar muito do que ele já vem escalando e enfrentando o Botafogo. Já o Botafogo, acredito que deve mudar a postura defensiva, que foi esse Botafogo contra o Atlético de Madrid, contra o PSG. Eu acredito que o Botafogo deve ir para cima do Palmeiras. Agora vamos falar, do confronto, na minha opinião, mais difícil dessas oitavas de finais de brasileiros, que é o Flamengo e Bayern de Munique. Eu vejo esse confronto como o europeu, o europeu prateleira A, que no momento é um Bayern de Munique, e o Flamengo, que foi o brasileiro que apresentou o melhor futebol nessa fase de classificação do Mundial Interclubes. Fez uma estreia meio nervosa ali na primeira partida contra o Chelsea. Fez uma partida incrível, ganhou de virada, um europeu prateleira A, O Chelsea a gente pode considerar como prateleira A. É verdade que não vem disputando muito a Champions League, mas eu acho que o Chelsea não dá para colocar como prateleira B. É um time que sempre chega na Premier League, sempre é posto como um dos favoritos. Então eu acredito que o Flamengo ganhou um time lá de cima dos europeus. Já a última partida foi só para cumprir tabela, e o Flamengo acaba que teve um volume muito grande contra o LAFC. Então eu vejo, na minha opinião, e até o Arsène Wenger deu essa declaração, que o Flamengo foi o brasileiro melhor dessa primeira fase do Mundial. Agora, um confronto de Flamengo e Bayern de Munique, eu vejo com um favoritismo sim do Bayern de Munique. Como eu falei, é um time de prateleira A da Europa, mas se você pegar a temporada do Bayern de Munique e analisar como um todo, foi uma equipe muito oscilante na temporada. O Bayern de Munique, ele chega assim como campeão da Bundesliga, mas muito pela incompetência também do Bayern Leverkusen. Então eu vejo que o Flamengo sim tem chance de bater um Bayern de Munique. Não sei se o Felipe Luiz vai optar por um time mais reativo. Eu acredito que não. Sim, o Flamengo vai se defender. Sim,
o Flamengo vai dar a bola ao Bayern de Munique, isso é inegável, mas eu não acredito numa postura do que, por exemplo, foi Botafogo e PSG. Eu acredito num Flamengo ofensivo nas horas que tiver a bola, e quando não tiver a bola deve se defender muito bem. O Filipe Luís é muito inteligente, então ele não deve trocar contra um europeu prateleira A. Agora vamos a Fluminense e Inter de Milão, né? Esse confronto também pelas oitavas de finais. Eu acredito sim numa vitória do Fluminense. A Inter, ela oscila momentos muito bons e momentos também muito ruins nas partidas. No campeonato italiano, perdeu muito ponto para equipes que não eram do seu nível, né? E na Champions League nem se fala, pegou uma sapecada, né, do PSG, com todo respeito, né? A Inter de Milão, eu não esperava uma Inter de Milão tão defensiva e tentando contra-atacar tão mal o PSG como foi naquela partida. Acredito que foi a pior partida da temporada deles, mas é verdade que também a Inter, ela foi quase de tudo nessa temporada. Foi quase da Copa, foi quase do Campeonato Italiano, foi quase da Recopa. Então esse time da Inter, ele foi vice em quase tudo, tá certo? Ele chegou, você só é vice quando você chega. Mas eu acredito na vitória do Fluminense, na passagem das equipes brasileiras, porque o time da Inter, ele oscilou demais na temporada. Não foi um time de atuações, por exemplo, de nível Barcelona, que conseguiu vários resultados. Até o PSG foi tão oscilante nessa temporada. O Barça, eu vejo que foi um time que se destacou, até foi eliminado pela própria Inter de Milão, mas eu vejo que o Barça era um time que as atuações eram muito coesas. O Barça, ele tinha um nível de atuação e dificilmente esse nível caía. Tanto é que o Barça foi campeão do Campeonato Espanhol e bateu o Real Madrid várias vezes nessa temporada. O time do Real Madrid é fortíssimo. Então o Barcelona foi lá e bateu o time do Real Madrid várias vezes. Um time de entrosamento que já tinha vários anos. Esse time recém-formado do Barcelona conseguiu uma longevidade na temporada. E eu não vi isso na Inter de Milão. Eu vejo que a Inter oscila demais e não sei se ela vai estar num dia bom para ter, por exemplo, uma partida boa contra o Fluminense. Já o Fluminense, eu avalio a primeira fase do Fluminense, como eu disse, mediana. O Fluminense se embabacou com o time chinês. Tá certo, fez uma partida ótima contra o Borussia Dortmund, mas o Borussia Dortmund é prateleira B da Europa. Eu vejo que não é um time que empolga, é um time oscilante também. Então, tá certo, o Fluminense não tem nada a ver com isso, mas eu vejo que é um dos confrontos, se tirar brasileiro e europeu, esse é o confronto mais igual das oitavas de finais. Vamos ter o confronto brasileiro, já vai ter um padrão de igualdade muito bom, mas esse eu vejo como um dos confrontos mais iguais dessas oitavas de finais. Mas o que é que você acha aí, torcedor? Quem você acha que passa? Já coloca aqui nos comentários, eu quero saber. Já deixa o like se gostar do vídeo e compartilha com o seu amigo torcedor, para ele sempre ficar ligado. Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo.